hoje eu quero te contar o papel da cidade de Nova Friburgo no combate à tuberculose. Você certamente já ouviu dizer que a tuberculose foi o mal do século. E mais especificamente no ano de 1839, um morador da cidade de Nova Friburgo pede informações ou pede autorização à Câmara de Vereadores com a finalidade de instalar uma hospedaria para tuberculosos. E por quê? Porque acreditava-se que cidades altas, com temperaturas frias e de clima seco, seriam adequadas para o tratamento da tuberculose. E ele, ao instalar a primeira hospedaria, então começa a contribuir com o tratamento da tuberculose. Relatos históricos dão conta de que em 1839, Guilherme Salute pediu licença à Câmara Municipal de Nova Friburgo para receber em sua casa particular doentes que buscavam cura. No século XIX, os médicos aconselhavam pontos frios e secos do país como únicos adequados para restabelecimento dos tísicos. Nova Friburgo estava inserida nessa geografia médica. Em 22 de março de 1910, sendo presidente da República Nilo Peçanha e ministro da Marinha o vice-almirante Alexandrino Faria de Alencar, a União adquiriu do Conde de Nova Friburgo uma fazenda de 4.104.123 metros quadrados. Em 30 de junho de 1910, foi instalado o Sanatório Naval da Marinha do Brasil em Nova Friburgo, para o tratamento de tuberculosos e do beriberi. Segundo a historiadora Janaína Botelho, desde que foi inaugurado, o Sanatório Naval se dedicou principalmente à cura do beriberi, de seus oficiais e praças da Armada. Somente a partir do ano de 1933, o tratamento da tuberculose se torna prioridade. Em 18 de fevereiro de 1936, foi inaugurado o Hospital de Tuberculose. A Marinha do Brasil criaria também o Departamento de Convalescentes e ainda a Colônia de Férias. Nova Friburgo se torna uma das cidades que mais recebia os tísicos que lutavam pela recuperação. A cidade se consolidava assim como uma referência no tratamento da tísica. Naquela época, o bonde de burros do Sanatório Naval fazia parte da rotina da cidade, correndo sobre os trilhos de ferro, conduzindo oficiais e funcionários residentes fora do sanatório, assim como os convalescentes que chegavam. E, curiosidades à parte, Guilherme Salute era o nome dele e foi especificamente aquele que talvez tenha sido responsável pelos primeiros registros do tratamento da tuberculose em Nova Friburgo, mas pouco tempo depois, Nova Friburgo seria considerada a cidade salubre, referência no tratamento da tuberculose. É bem verdade que o bacilo de Koch ele é descoberto na segunda metade do século XIX, mais especificamente em 1882, por Robert Koch, e o antibiótico responsável por combater a tuberculose é estudado, mas só ficaria disponível em grande escala na década de 60.
Enquanto isso não acontecia, você tem então que em 1910, em Nova Friburgo, é instaurado o Sanatório Naval. E que depois desse período, depois mais especificamente da Primeira Guerra, passou a ser uma referência também no tratamento da tuberculose, tanto assim é que em 1936 é instalado o HT, o Hospital de Tisiologia de Nova Friburgo. O Decreto-Lei Estadual 1943, de 9 de junho de 1947, mudaria essa história. Determinava que os prefeitos dos municípios do estado deveriam promover o zoneamento das cidades. As prefeituras passavam a ter a obrigação de remover dos perímetros urbanos e suburbanos todas as organizações hospitalares para tuberculosos. No ano de 1947, o então prefeito de Nova Friburgo, José Eugênio Miller, enviou correspondência ao ministro da Marinha, o almirante Silvio de Noronha, pedindo o deslocamento do HT para outro local mais afastado da cidade. Depois da instalação do Sanatório Naval, em 1910, várias indústrias já funcionavam em Friburgo, o que acabou por alterar a geografia da cidade. O município havia se urbanizado e um bairro operário se instalara próximo ao HT. Portanto, o Sanatório Naval já não era um estabelecimento tão isolado como outrora. O prefeito defendia uma verdadeira cruzada na cidade contra a peste branca, assim chamada a tuberculose. A ideia era acabar com pensões que recebiam tuberculosos e isolar estes doentes do centro da cidade. A partir de então, vários movimentos políticos e administrativos são feitos para reduzir as atividades do HT. Até que em 1966 foi extinta a clínica tisiológica e criada a colônia de férias de oficiais do Sanatório Naval, em algumas dependências do prédio da administração. No próximo vídeo, então, eu vou te contar quais foram as vítimas da tuberculose mais famosas e vou te contar também o que aconteceu com os chamados sanatórios de internação para tuberculosos e principalmente como Nova Friburgo lida hoje com a questão da doença. Te espero no próximo vídeo.